A força veio quando fomos regenerados. Isso mesmo. Esse é o tema de hoje. Regeneração. Nós fomos fortalecidos na regeneração. E nós vamos entender, né, o ensino de hoje a respeito desse ato que Deus fez pela sua graça e pela sua misericórdia, que nos regenerou. Ok? Então fica comigo esse já é a 12ª parte que eu venho falando a respeito de força. Ok? Vamos lá? Então diz assim a palavra do Senhor em Tito, capítulo 3, versículo 5. Acompanha comigo. Não por causa de ato de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como que é rico a palavra do Senhor. Quer dizer, eu era uma pessoa derrotada, uma pessoa triste, eu mesmo, falando eu, Valério, eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa muito nervosa, brava, brigava com qualquer coisa, xingava muito, né? Uma vida depravada, essa é a verdade. Mas quando eu tive um encontro com Cristo, quando Cristo me alcançou, começou-se uma nova vida. Eu nasci, vamos dizer assim, nasci de novo. Mesmo porque a palavra do Senhor fala lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, do 3 ao 6, você vai ver essa história. Que Jesus fala para o mestre da lei, Nicodemos, a respeito do novo nascimento. Mas eu queria destacar regenerar. Nós somos regenerados. Ele veio, o Senhor veio, pegou o Valério, salvou. Salvou da onde? Nós vamos ver mais no fim do vídeo. E veio e me lavou, pelo lavar regenerador. Ele começou algo novo, começou uma reconstrução dentro de mim. Então, o que é regenerar? Regenerar é construir ou reconstruir novamente. Organizar, corrigir, melhorar, conceder uma nova vida. Você vai encontrar essa descrição no Google, se você colocar lá o que é regeneração. Então, assim, o Senhor ele começou a refazer toda a minha estrutura. O encontro que eu tive com o Senhor, quando eu comecei a estudar a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, que nos transforma, que nos regenera, foi aos 33 anos de idade. Então, desde então, o Senhor começou a reconstruir coisas novas dentro de mim. Começou a organizar coisas erradas que tinha dentro de mim. Ele começou a corrigir tudo o que estava errado dentro da minha vida. Então, isso é um processo. Boa parte ele já fez. Ele continua ainda fazendo quando eu me entrego mais para ele, quando eu me reconheço, né, que eu sou assim, sabe que eu preciso melhorar aqui e ali. Então ele vai me regenerando, vai me construindo novamente, me concede uma nova vida. Então, a vida com o Senhor, a cada manhã, é uma nova vida. Por isso que é assim, irmãos cristãos, o verdadeiro cristão, ele vive em vitória. Vitória é sinônimo de força. Ânimo é sinônimo de força. Coragem é sinônimo de força, sinônimo. Então é assim, como que um verdadeiro cristão que segue a palavra, um entendedor da palavra, vive numa derrota? Não é? Porque, olha aqui, a lagartixa é um dos animais, eu pus até com o rabinho cortado aqui, porque é interessante que nós vamos aprender hoje. Era mais ou menos assim que estava o Valério. É mais ou menos assim que estavam muitas pessoas. Eu estava ali, incompleto. E quem fez, por que eu estava incompleto? Justamente por causa esse nome que está escrito ali nas costas da lagartixa. Corrupção. Porque a lagartixa, ela por si só, o rabinho dela cresce de novo. Se regenera. Então, a corrupção, o pecado, invadiu. Veja. Por causa de um homem só.
Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado, todos que nascem, desde o ventre da mãe, e sai do ventre da mãe, já nasce um homem pecador, uma criança pecadora. E somente Jesus, vou repetir o endereço aqui, somente Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela sua misericórdia, você pode estar acompanhando aí, ele salva. A criança cresce, começa a crescer, deformada por causa do pecado, sem uma parte, incompleta. Aí o Senhor vem sobre esta pessoa e faz o lavar regenerador e renova através do Espírito Santo. Estão entendendo? Então nós somos renovados, reconstruídos e começa a organizar e começa a crescer aquela parte que nos faltava. Por isso que a pessoa, vou repetir de novo esse endereço fantástico de Atos, capítulo 17, versículo 20 ao 23, fala que todos nós fomos feitura, criaturas para buscar a Ele, porque nele existimos, nele nos movemos. Sem o Senhor, nós somos incompletos. Porque quando eu nasci sem uma parte, representando a lagartixa. Eu nasci sem uma parte do corpo. Eu nasci sem algo que faltava na minha alma. Né? É lógico que eu estou falando uma comparação sem o corpo, mas deixa eu transferir isso para a alma. Eu estava me faltando alguma coisa. Então, ele me trouxe um novo nascimento. Eu nasci de novo, eu recebi um novo espírito. Esse novo espírito que ele me deu completa a minha alma. E isso tudo traz vigor. Então, precisamos lembrar nisso. Relembrar nestas coisas. Mas, puxa vida, o Senhor, o Espírito Santo habita dentro de mim. E eu tenho o Espírito de Cristo dentro de mim. Então foi para isso que o Senhor mandou, através da sua graça e misericórdia, e nos salvou pelo lavar regenerador e renovador pelo Espírito Santo. E no Romanos 5,15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva, um presente, e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então, a comparação da transgressão, do pecado e o presente que veio Jesus Cristo nos regenerar é incomparável. É incomparável. Por um homem só entrou a morte, Adão, mas por um homem só entrou a vida, a salvação, a regeneração. Então, é assim, queridos. Você é uma pessoa forte no Senhor. É forte. Aí você pode me perguntar, mas eu não sinto esta força. É porque você está desconectado da oração. Porque a oração traz vigor, traz força. Eu queria desmiuçar um pouquinho mais a respeito de regeneração. Talvez tem pessoas que não entenderam ainda. Eu coloquei aqui 3 exemplos: bairro, prisioneiro e paciente. Há um bairro, um exemplo. Imagina o bairro da sua cidade que você mora. Pega um bairro que está totalmente destruído. O asfalto está ruim. Os terrenos cheios de lixo, mato grande, sem muro. Aí entra o prefeito bom e arruma o asfalto, sobe os muros naqueles terrenos baldios, reboca os muros, coloca faixa de pedestre onde não tinha, coloca o pare, coloca semáforo. Então, o que aconteceu? O que esse prefeito fez?
ele regenerou, ele organizou aquele bairro, ele corrigiu o que estava feio, o que estava horrível, o que estava deteriorando. E é exatamente isso que Cristo fez por mim e por você. Entendeu? Outro exemplo também de um prisioneiro. Ele pode ter sido um bandido, sei lá, né? Bandido, a gente quando fala bandido, é uma variante muito grande, né? Mas vamos colocar lá, um bandido que roubou e foi preso lá, vai passar 10 anos na cadeia. E chegando lá, o pastor ministra uma palavra no coração dele. E essa palavra começa a entra no seu coração e ele se arrepende do seu pecado, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir daí, esse prisioneiro começa a ter uma nova vida, um novo estilo de pensar, um novo estilo de agir. Por quê? Porque ele se arrependeu dos seus pecados. Por quê? Porque ele creu em Jesus e o Espírito Santo veio morar nele. E quando o Espírito Santo entra na gente, ele começa a avisar a gente, olha, desta forma você não pode viver. Desta forma você não pode pensar. Então a gente começa a ser corrigido pelo Espírito Santo. E como um bom cristão começa a dar ouvido para o Espírito Santo, começa a obedecê-lo através da palavra e das pregações, ele começa a ter um novo estilo de vida, começa a ser corrigido pelo Espírito Santo e se organizar. Outro exemplo para a gente fechar, o paciente. O paciente, ele entra, veio agora na minha cabeça lá um desastre, né? O carro bateu com o outro, vamos colocar a moto bateu com o carro. E a gente bem sabe que quem leva o azar é a parte mais fraca, né? O motoqueiro vai lá e rebenta a perna dele. Então ele passa lá 3 meses com a perna enfaixada. 3 meses. Mas nessa batida o osso mói. Você já viu aqueles ferros que passam no meio da perna? Sai vaza do outro lado? É para corrigir a estrutura óssea, para ir ajeitando, para puxando o osso lá dentro. Então o que o médico fez com esse paciente? Engessou, colocou aqueles ferros lá, e os ferros começou a organizar o osso. Começou a puxar o osso daqui, esticar o osso dali, entende? Porque era muito espedaçado. Então ele vai colocando no lugar. Então o médico, ele trouxe uma regeneração no corpo ou na perna desse paciente. E eu vou repetir, é exatamente isso que Cristo fez comigo e com você. Então assim, depois desse ensinamento, conscientiza e para pensar em fazer o que Jesus pede para a gente fazer, que é ler a sua Sagrada Escritura, orar e obedecer. É simples assim, e aí você vai adquirir cada vez mais força para enfrentar os problemas da vida. E nós bem sabemos que nessa época de pandemia, nós precisamos de força, muita energia, coragem, não é? Para vencer o medo, para vencer as tristezas, as derrotas da gente, da família, e etc, etc, etc. Amém? Então fica com essa palavra, mais uma vez, em nome de Jesus, e quero repetir novamente Tito 3,5, que ele é muito precioso. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Então, Deus abençoe vocês e até amanhã na 13ª parte do propósito 15 dias.